Olá, queridas sacerdotisas lunares, como estão os estudos, como estão as práticas? Agora nós vamos para a prática, terceira parte da aula 5, prática da leitura das 12 casas astrológicas. Então, essa leitura vocês podem chamar de 12 casas astrológicas ou leitura de 12 cartas. Por que astrológicas? Porque essas 12 casas ou 12 áreas da vida são relacionadas aos 12 signos do zodíaco. Então, desde a primeira casa até a 12ª, nós estamos falando da energia de Áries e da energia de Peixes, passando por todos os signos, cada casa tendo um relacionamento, né, assim, atribuído, né, o significado atribuído a ela é sobre uma área da vida, que é isso que nós vamos ver. Essa leitura é que eu uso com maior frequência. Eu uso a leitura das 12 casas astrológicas com a leitura das 5 cartas, as 5 cartas para questões pontuais, e as 12 casas para tudo, a gente olha tudo. E também eu uso algumas outras técnicas, como passado, presente e futuro, de 3 cartas, e algumas outras que a gente vai falando durante o curso. Pequenas, por exemplo, quando a gente tem uma situação e quer ver o potencial de uma situação, um relacionamento. O potencial do relacionamento você pode fazer em 3 cartas. O potencial do relacionamento, os desafios ou obstáculos do relacionamento e a síntese ou o desfecho. Você pode usar essas 3 cartas. E tem outras técnicas que a gente vai colocar aqui, mas vamos focar hoje nas 12 casas astrológicas, que eu creio que, assim, que será muito bacana vocês utilizarem essa leitura, ok? Vamos lá? Então, método de leitura das 12 casas, nós estamos na 5ª aula, na terceira parte da 5ª aula. Isso aqui é algumas postagens, algumas fotos que eu tirei de quando estava trabalhando com tarô, uma época que eu fiquei bastante tempo morando num lugar assim que era bem no meio da mata mesmo. Eu colocava às vezes o meu escritório, né, meu consultório fora mesmo, no externo, e recebia as pessoas ali para atender, bem no meio do jardim, que é quando a gente tem essa oportunidade, é bacana porque você fica integrada com os elementos da natureza. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu, inclusive, agora não estou mais morando assim, né, na mata o tempo todo. Então, mas é um exemplo de como a gente pode atender. Quem tem essa possibilidade, quem mora em casa, por exemplo, pode colocar um consultório ao ar livre no fundo da casa, mesmo que seja para cursos online, para atendimentos online. No caso aqui, eu atendia presencial, tá? Esse aqui eu coloquei que, olha, às vezes eu uso azul como o tecido, né? A maioria das vezes é um tecido roxo, porque o tecido roxo é o tecido, a cor mais yin que tem. Essa cor mais yin, no caso, é protetora para o tarô, tá? Isso aqui é as cartas, essas 3 cartas são do tarô aquariano, e essas cartas aqui do tarô Llywelyn, que é o tarô da mitologia celta. Então, aqui nós temos as 12 casas, e eu dispus assim, tirei essa foto, mas você pode dispor de uma forma mais solta, né? Mais solta, assim, com mais espaço entre as cartas, tá? Então, aqui nós temos a casa 1, casa 2, casa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É importante fazer essa disposição de 4 em 4, eu vou explicar para vocês por quê. Por causa das colunas, tá? Depois que você faz a leitura, você vai fazer a leitura das colunas. Então, essas cartas aqui, a 1, a 5 e a 9, correspondem aos signos de fogo. Então, você vai olhar como está a coluna do elemento fogo no seu paciente, cliente, enfim,
né? Aqui, a carta 2, 6 e 10 são a coluna correspondente à situação do elemento terra. A coluna da casa 3, 7 e 11, relacionado ao signo de Gêmeos, Libra e Aquário, coluna do elemento ar. Aqui, por exemplo, a 1 é Áries, 5 Leão, 9 Sagitário, fogo, a 2 é Touro, a 6 é Virgem e a 10 é Capricórnio, terra, 3 é Gêmeos, 7 Libra, 11 Aquário, ar, e aí nós temos também a casa 4, Câncer, a casa 8, Escorpião, e a casa 12, Peixes, elemento água. Então, isso não tem nada a ver com o mapa astrológico de nascimento da pessoa, é a situação da pessoa naquele momento, tá? Então, vamos supor que a pessoa esteja passando por alguma questão que ela não está isolada, não está conseguindo se comunicar, está triste por isso, etc. Muito provavelmente a coluna do ar, que representa comunicação, interação, sociabilidade, virá com cartas não harmônicas. Isso vai se refletir, né? Está se refletindo na vida dela. Um exemplo só, né? A pessoa que está com dificuldades na matéria, no ter, no materializar, no concretizar, às vezes não está conseguindo recursos financeiros para viver, ou está passando por um momento de perdas, ou transição de carreira, que sempre dá, né? Na transição sempre há uma instabilidade. Então, muito provavelmente, ela vai manifestar aqui, vai apresentar problemas no elemento terra, que é a casa 2, casa 6 e casa 10. Não necessariamente em todas as casas, mas... E se você está com problemas sentimentais, emocionais, e até mesmo na casa 12 espirituais, vai apresentar problemas no elemento água, que é a casa 4, 8 e 12. No caso da coragem, da vontade, da atividade, ação, iniciativa, nas casas do elemento fogo, que é a casa 1, casa 5 e casa 9. Isso vocês vão aprender. Para quem não é astrólogo, tá? Para quem é astrólogo, é mais fácil para quem está estudando astrologia. Para quem não é astrólogo, vocês vão aprendendo com o tempo. Nós teremos uma aula só sobre os elementos, então fiquem tranquilos, tá? Essa correspondência, essa rapidez, facilidade em correspondência, tudo isso vem com o tempo. Então, hoje, por exemplo, eu coloco as 12 cartas para uma pessoa, só de olhar, eu já sei como é que ela está com relação aos elementos. Por quê? Prática, gente, né? De prática de 30 anos. Então, o que acontece? Eu sempre falo, não tenha vergonha de quando você estiver iniciando, você ter suas tabelas. Era assim que eu fazia. Eu tinha minha tabelinha com as cartas da corte, tinha minha tabelinha dos arcanos menores e tinha minha tabelinha dos arcanos maiores, colocava tudo, eu mandei plastificar tudo e eu falava para a pessoa, falava, olha, eu estou iniciando no tarô, então, com relação assim aos arcanos maiores, a gente não tem tanta dúvida, né? Mas tem também, você pode olhar principalmente assim, parte do corpo, né? Que se tem a questão de saúde e tal. Mas, e claro, você sempre vai recomendar que a pessoa vá ao médico. Você pode ali olhar alguma coisa, mas sempre não tem que... o tarô é só uma orientação, é médico, né, gente? Mas tem que encaminhar para o médico, ou se está com problemas emocionais, psiquiátricos, você vai encaminhar para os profissionais ou vai recomendar que a pessoa faça uma terapia, que a pessoa procure um profissional adequado para aquilo que ela está vivendo. Sempre, sempre, tá? Mas eu fazia assim. Então, vocês podem ter suas tabelas plastificadas, ou agora é mais fácil, porque você pode baixar ali no celular, né, ter contato com o celular. Estou falando isso de quando eu não tinha celular, nem, né, naquela época, 30, não tinha nada dessas facilidades de laptop, nada disso. Então, vamos lá. Essa aqui é só um modelo, tá?
E aí, nessa leitura, o que acontece? Nós vamos ter um panorama completo, como eu falei, que vai abranger as 12 áreas da vida, correspondente aos signos astrológicos de Áries a Peixes. É uma leitura de ordem prática, onde é possível nós observarmos as áreas, como a vitalidade e a força pessoal da casa 1, a estabilidade e finanças da casa 2, a comunicação irmãs e irmãos da casa 3, a família na casa 4, família, interiorização, ancestrais, às vezes questões relacionadas à mãe, filhos, projetos, romances na casa 5, relacionamentos, parcerias, sociedades na casa 7, buscas, evolução, estudos, universidade, cursos, enfim, na casa viagem ao exterior, idiomas, na casa 9, com relação à carreira, objetivo de vida, na casa 10, não falei da casa 6, que é o seu dia a dia, o seu cotidiano, suas obrigações, seus deveres no dia a dia. A casa 6 muito tem a ver com a saúde também, e como nós organizamos a vida e com o serviço que você faz. A projeção da carreira da pessoa está na 10, mas o serviço que ela faz, que ela oferece, está na 6, tá? Aí a gente vai para as organizações, para as aspirações que temos com relação a ideais, né? Às vezes, assim, também questões tecnológicas ou questões de você ser voluntário, tudo isso é na 11. Espiritualidade, ou isolamento, ou segredos, ou questões de ordem espiritual, no sentido assim, a pessoa está sendo obsediada, não está sendo obsediada, está trazendo elemento, está com falta de proteção, ou está com vazamento de energia, a gente vê muito na 12 e na 1. Porque se você estiver com uma boa força pessoal na 1, talvez você consiga trabalhar melhor. E se estiver com vazamento de energia na 12, talvez você consiga resolver aquele vazamento. Se você tiver com dificuldade na 1 de força, vitalidade, energia, mas se você tiver com uma boa resolução, uma boa vibração na 12, que é a espiritualidade, você consegue também equilibrar ali uma coisa ou outra. Agora, se você tiver com e isso é muito importante, a carta que abre a 1 e a carta que fecha a 12. Essas cartas, elas são muito importantes porque se tiver com uma carta difícil na entrada e uma carta difícil que eu estou falando assim, desarmônica, né? Na entrada e na saída, então há muitos desafios e vazamento de energia. Assim que eu vejo, a gente vai adaptando as leituras, né? E aí eu vejo assim, quando a pessoa está com um monte de desafios entre a casa 2, vou voltar aqui. Vamos supor, a pessoa, nesse caso aqui, a leitura dessa pessoa está ótima, tá? Ela está com a rainha de paus na primeira casa, força pessoal, contundente. A rainha de paus é assim, ela é brava, ela às vezes fala bastante e manda e comanda e tem que fazer tudo que ela quer, né? A rainha de paus é assim. Mas ela é generosa e ela comanda de uma forma generosa, mesmo ela sendo um pouco cheio de, como é que eu diria? A rainha de paus, ela é cheia de querer, né? Ela é cheia de rompantes, assim, do elemento fogo, né? Porque toda rainha é a expressão do elemento água. E a rainha de paus é água e fogo. Então, ela tem uma hora ela sente tudo muito e fala muito e é brava, outra hora ela está ali no elemento paus alegre, etc. Mas ela sempre é uma força poderosa ali naquela leitura. Então, a rainha de paus faz porque faz e a vontade dela valerá. Então, essa pessoa está com a rainha de paus na entrada, a vitalidade dela está altíssima e ela está no comando, vamos colocar assim, né? Na casa 12, isso é o 10 de copas, é uma carta muito feliz. 10 é Capricórnio, copas é água, Capricórnio é terra. Água e terra são elementos que se conversam muito bem. Então, é o momento da pessoa chegar num ápice, né? O 10 é uma realização. Então, ela vai chegar num ápice, ela está bem espiritualmente, ela está realizando alguma coisa que ela quer, ou ela está com excelentes protetores, ou emocionalmente ela está num momento bacana, leve ou de felicidade. A carta 10 pode dizer assim que é uma conquista, uma plenitude, uma realização
de uma forma bela, tá? Então, essa pessoa, por mais que ela tivesse desafios da casa 2 até a casa 11, que ela tivesse, não que ela tenha tantos, não tem, tá? Nessa leitura aqui, mas ela vai lidar bem com esses desafios, já que ela está com uma rainha de paus na entrada e com um 10 de copas no fechamento. Então, não há vazamento de energia. É mais fácil você equilibrar essa leitura. Outro ponto na leitura das 12 casas é a carta 8, que é a carta de Escorpião. A 8 vai apontar as transformações desse período da pessoa, para onde está apontando o processo dela. E a gente tem que prestar atenção na 8, tá? Tem que prestar atenção em todas as casas, obviamente, mas a 8 diz ali um segredinho, sabe? Ela é o ponto de virada da leitura. Porque, por mais, por exemplo, se ela estivesse vivendo muitos desafios, e essa pessoa está vivendo desafios aqui na 7ª casa, porque 10 de espadas é 10 Capricórnio, terra, espadas, ar. Ar e terra são elementos que não se falam muito bem. Então, ela está sendo liberada de algum relacionamento, embora a carta, a imagem seja muito feia, não quer dizer que houve uma traição, não é exatamente isso, mas é que depois de um certo tempo, há uma liberação. Talvez ela esteja até dando graças a Deus, se livrou de um traste, vamos colocar assim, mas pode ser um momento sofrido. E a próxima casa, a 8, não aponta só com relação a 7, mas ela aponta que todo o processo dela é estar junto, ficar junto, conquistar, conseguir, obter, uma carta hipertaurina, já que é 2, que é touro, terra, e ouros, que é terra. Então, é uma coisa assim, ela vai se estabilizar, ela vai conquistar alguma coisa, ela vai obter alguma coisa com relação aos assuntos da casa 8, mas também com relação, de uma forma geral, a tudo, porque como ela é o ponto de virada. Então, essa 2 de ouros indica assim, poxa vida, será que ela já não estava querendo sair de um relacionamento mesmo? E logo, né? Essa aqui, um ponto aqui dentro de 2 meses, ou até fevereiro, né? Essa pessoa estaria aí com alguém que ela conhece, ou vivendo plenamente isso, ou conquistando alguma coisa na casa 8, pode ser também com relação a legado, herança, estabilidade, coisas assim, tá? Então, uma carta muito estável, a 2 de ouros, e de muita união. Eu diria mais assim, provavelmente ela está se liberando de um relacionamento, mas já ou vai engatar em outro, ou logo ela vai conhecer outra, ou já conhece essa pessoa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na casa 5, a casa dos romances, e ela tem um belíssimo pajem de ouros ali, tá? Então, pajem de ouros é o quê? Pajem, todo pajem é a expressão da terra. Vamos lá, vou adiantar aqui as cartas da corte para vocês, tá? Toda rainha é a expressão da água. Todo rei é a expressão do fogo. Todo cavaleiro é a expressão do ar. Difícil segurar um cavaleiro, gente, o cavaleiro está sempre em trânsito, tá? E o pajem é a expressão da terra. Dentro da corte, eu não gosto de colocar que é o rei primeiro, eu sempre coloco a rainha primeiro. Então, a rainha, rei, cavaleiro e pajem. Alguns tarôs apresentam valete no lugar do pajem, enfim, ou às vezes no lugar do cavaleiro, mas é o valete geralmente no lugar do pajem. Mas geralmente é a rainha, rei, cavaleiro e pajem. O pajem está sempre com a mão na massa de alguma forma, elemento terra, ele faz, ele serve, né? O cavaleiro está sempre levando e trazendo alguma coisa, é notícia, é pessoa, está indo trabalhar em outro lugar, ele está sempre em trânsito, expressão do ar. Ele é um comunicador, ele leva, traz informações, ele tem adaptabilidade, maleabilidade, versatilidade. E a rainha, ela é sentimento, ela é feminino, né? Então, ela é a plena expressão do elemento água. Não importa se é uma rainha de espadas, de paus, de ouros ou de copas, ela sempre terá uma questão de ser rainha dos sentimentos, das emoções, domínio das emoções. Porém, lógico, se for uma rainha de espadas, é a rainha mais fria,
porque ela é uma rainha racional, já que espadas representa o ar. Se for uma rainha de paus, é essa que eu falei aqui para vocês, né? Ela é voluntariosa, era essa a palavra que eu queria achar. Ela é voluntariosa, ela quer que a vontade dela valha, mesmo que ela seja de alguma forma afetiva, porque é rainha, né? E generosa, porque é paus. Toda vez que a gente vê o fogo, tem uma generosidade, o fogo se expande, né? Então, e daí, se for elemento terra, rainha de ouros, é rainha mais sensual, né? Paus é um pouco sensual também, mas é rainha mais sensual, mais dona de si, que conhece o corpo, é aquela que é bela, né? É aquela que também tem o dom, às vezes. Aí a gente pode levar essa rainha para várias questões. Ela pode ter o dom nas mãos, né? De fazer as coisas, assim, tudo gostoso, tudo maravilhoso, ou um dom para as artes, ou ela é uma rainha da materialização, tudo ela consegue materializar, ela consegue fazer o trabalho dela, ela consegue ganhar muito bem, ela consegue ter o domínio desse elemento que é a terra. No caso, porque ela é rainha de terra, rainha de ouros. Se for uma rainha de copas, pensa duplo elemento água. Rainha é expressão da água, copas é água. Uma rainha de copas é a mais sentimental, é a mais afetiva, é a mais lânguida, né, das rainhas. É aquela, às vezes, uma rainha de copas tem uma voz maravilhosa, porque ela é meio quase uma sereia, né, no sentido da rainha das sereias. É linda demais. A sereia aqui é uma inferência minha, tá, gente? Não que isso esteja relacionado nos livros. Então, ela é o cântico, né? Assim, ela é o momento amoroso, o momento de vivência desse amor. Lógico que o amor vai para a compaixão, e essa compaixão, a virtude da rainha de copas é a virtude da compaixão. Então, a gente tem a rainha de espadas, ela é assertiva, objetiva, não fica sentindo muito, ela pensa, age e ela tem influência sobre as pessoas de uma forma estratégica, porque ela é uma rainha do elemento de espadas. Ela fala muito bem, vamos colocar, o intelecto mais desenvolvido de todas as rainhas é da rainha de espadas. Então, essa rainha, a gente volta aqui para o nosso, né? Então, voltando aqui, é importante esses pontos que eu falei para vocês. Tá? Isso algumas coisas vocês não vão achar em nenhum lugar, porque isso é da experiência mesmo, né? Da gente estar lendo há muito tempo e trazendo aí a questão do conhecimento da astrologia. Quem estuda astrologia está me entendendo talvez assim melhor nesse momento, mas o instrumento da astrologia, do conhecimento da astrologia com conhecimento do tarô, com conhecimento dos elementos. Gente, vocês, a partir do momento que se habilitam para entrar nesse caminho do tarô, vocês são magas, sacerdotisas feiticeiras, tá? Uma maga, uma sacerdotisa, uma feiticeira tem que conhecer os elementos. É obrigatório, tá? Então, vocês têm que estudar elemento. O que é o elemento fogo? O que é o elemento ar? O que é o elemento de copas, água? E o que é o elemento terra? E o que ele representa na nossa vida? Então, a partir de agora, vocês vão prestar atenção nos elementos e entrar em contato com aquele elemento. Observa o fogo. Vai acender o fogão? Observa o fogo. Vai acender uma vela? Observa o fogo. Está num esplendoroso pôr do sol, nascer do sol, observa o sol, é fogo, tá? Vai comer uma pimenta, pimenta é elemento fogo. Vai colocar um cravo no chá, no doce, cravo é elemento fogo, canela é elemento fogo, tá? Então, a gente vai observar quais os elementos do nosso cotidiano trazem fogo. E quais os elementos, por exemplo, vai tomar banho, presta atenção no elemento água, vai tomar um banho de mar, que maravilha, do rio, de cachoeira, elemento água. Está chorando, presta atenção na lágrima, elemento água. Está sentindo alguma coisa muito, está ouvindo aquela música que falou mais alto ao coração, elemento água. Tá? Está trabalhando ali na labuta diária, elemento terra. Né? Terra, está recebendo um dinheiro, alguém está te pagando por aquele seu trabalho, elemento terra. Está fazendo um bolo, elemento terra, né? Está cuidando do seu jardim, elemento terra.
Está cuidando do seu corpo, fazendo, malhando, elemento terra. Claro que você vai ter que ter o fogo para startar isso, para te dar vitalidade e tal, mas o elemento terra, o corpo, trabalhar o corpo, elemento terra, tá? Elemento ar, está estudando? Elemento ar. Está batendo papo? Elemento ar. Está ligando para aquela amiga? Elemento ar. Está lendo um livro? Elemento ar. Então, a comunicação é do ar, a literatura, tá? E a gente tem que prestar atenção em todos os elementos. E eu já vou mostrar para vocês, na aula de elementos, o que corresponde aqui. Então, a maga, a feiticeira, sacerdotisa lunar, ela faz o quê? Lembra da carta do mago? Como eu falei para vocês, a carta do mago, esses tarôs são símbolos muito antigos, né? Poderia ser uma maga ali, por que tem que ser um mago, né? E poderia ser uma maga. E ela é o quê? A senhora dos elementos. O que o mago tem na mesa? Tem o fogo, a terra, o ar e a água, e o éter é todo o ambiente, a egrégora onde ele está inserido. Então, é isso. Por exemplo, essa pessoa aqui, voltando para o nosso tarozinho, né? Essa pessoa aqui tá difícil a casa 10 para ela. E tá difícil a 6. Ela está bem, maravilhosa no elemento, na estabilidade do 2. Talvez ela, vamos supor, esteja num trabalho em que ela seja bem remunerada, ou ela esteja numa situação de estabilidade boa, mesmo que ela não trabalhe, né? Na casa 2. Ela tem talentos, o mundo na casa 2, porém ela está com dificuldade na casa 6, que é a forma de manifestar esse serviço, ou essa dificuldade pode ser na saúde, ou pode ser na organização do cotidiano, e ela está presa. O enforcado indica que ou ela fez uma renúncia, ela fez uma renúncia por um tempo no trabalho, ou por ficar num trabalho que ela não gosta, ou para não trabalhar por um tempo, porque é em virtude de situações, mas o enforcado é um incômodo, ela está incomodada com relação ao que ela pode realizar no 10, né? A 10 é para onde aponta a sua vida, seu destino, não é só carreira, né? E a casa 10, sendo o enforcado, ela está presa, né? Ali atada com coisas que ela se comprometeu, mas ela pode sair a qualquer momento, ou por causa de questões familiares. Porque o enforcado, lembra? Às vezes tem elos kármicos, tem elos familiares, ou ela está perdendo força, perdendo energia, desanimada com esse trabalho, ou com o que ela está vislumbrando lá. Vamos supor, pode ser que ela esteja num lugar até que ela tenha uma boa remuneração, mas ela não aguenta mais, entendeu? Ela não está por aqui. Então, pode ser isso, né? Então, esse enforcado. Ou pode ser que ela estivesse esperando conquistar alguma coisa, não conquistou e desanimou. Você tem que, como enforcado é uma carta de vibração meio longa, 12 meses, você tem que verificar o que está acontecendo. O tarólogo não é adivinho, ele está lendo símbolos. Vocês são, embora trabalhem com a magia e tudo isso, nós trabalhamos com símbolos também, interpretação de símbolos, tanto na astrologia como no tarô. E o enforcado, então vocês têm que verificar, conversar mesmo com a pessoa. Você pode, o que eu gosto de fazer geralmente? Eu coloco as 12 cartas, recebo a pessoa, tal, dou aquela introduzida, né, tal, eu tenho vários oráculos, tiro cartas de anjos, de florais, de cristais, porque aí a pessoa ela vai entrando em sintonia com você. Esse tempo que fica naquela introdução, às vezes uns 10, 15 minutos de introdução, é para que faça uma oração de 3, 4 minutos, 5 minutos, mas é para a pessoa equalizar com a sua energia. Então, quando ela está ali, toma uma aguinha, quando ela é presencial, oferece uma balinha, oferece um docinho, uma fruta seca, um biscoito, um café, um chá, uma água, alguma coisa. Ela senta, ela vai... Porque você tem que pensar, quando a pessoa, você está no atendimento presencial, ela veio da rua.
E ela veio, às vezes, acelerada, às vezes ela está vindo do trabalho. Então, tem todo, ela não chega sozinha, ela chega com a egrégora dela, né? Só não chega sozinha, chega com um monte de coisa junto. Então, você tem que colocar a pessoa em sintonia com você e com o campo aqui. Por isso que é um campo, a gente tem que ter esse campo de prece sempre ativado, tá? Eu chamo de campo de prece, vocês podem chamar de campo quântico, eu chamo de campo quântico também. Esse campo sempre ativado, tá? E aí você vai oferecer os oráculos de entrada, não precisa ser muitos, eu tenho muitos porque eu gosto, mas não precisa ser muitos, pode ser 3 oráculos, um de anjos, outro de deusas, outro de fadas, de unicórnios, de mestres, né? E daí você parte para o tarô. E depois que eu coloco as 12 casas, aí que eu peço para a pessoa, eu falo assim, espera um pouquinho, deixa eu falar um pouco das cartas, aí você pode falar, ok? Então, a leitura das 12 casas astrológicas também pode ser colocada em forma de mandala. Eu não faço isso, não me adaptei bem com a mandala. Isso lá há muitos anos, quando eu tentei, tá? Eu prefiro dispô-las em colunas, porque fica mais fácil para ver os elementos. Mas claro que a forma mandálica é linda e até mais harmoniosa do que a forma de colunas, em termos energéticos, tá? Então, o que eu faço em colunas? Pois na conclusão da leitura, fazer em coluna facilita a verificação dos elementos. E o que você vai fazer? Você vai embaralhar as cartas. Por exemplo, meu caso, a minha mão é uma mão pequena. Parece que é grande no vídeo, mas ela é pequena, tá? E aí, para mim, embaralhar as cartas daquele jeito assim, ó, eu embaralho mesmo, tipo um baralho mesmo, embora eu nunca tenha jogado baralho exatamente. Não sei se eu já contei para vocês, na minha casa, praticamente eu cresci sem ter um baralho. Meu pai abominava jogo de cartas, então a gente não tinha nem para brincar rouba-monte. Então eu cresci com essa ideia, né, de que carta era uma coisa abominável. Então, e quando fui fazer o curso de comecei a fazer o curso de astrologia e tal, e o meu mestre, naquela época, eu fui fazer curso de meditação também, de canalização, um monte de curso, mas não fazia de tarô de jeito nenhum, porque eu não gostava. Eu não gostava daquela energia do tarô, aquilo não me remetia a coisas boas internamente. Ele falava, eu acho que você devia fazer uma leitura de tarô. Ele disse, você vai trabalhar melhor a intuição, etc. Eu não gosto de carta, não acho bacana. Então, e daí no final eu acabei indo, mas eu tinha uma culpa interna de estar ali, não tanto pelo tarô, porque eu nem sabia o que era direito, mas era por ser carta, né? E estava no momento assim de muitas coisas acontecendo, muitas coisas difíceis. Então, meu primeiro, mas eu daí comecei a fazer aquilo fluir, me apaixonei pelas cartas, me apaixonei pelo tarô e entrei numa sintonia total. Mas no início, as primeiras aulas, eu sentia tudo, eu sentia tontura, sentia mal-estar, não queria estar ali, queria fugir dali, sabe? Porque eu ligava aquilo com uma coisa, sei lá, que não era lícita, talvez, né? Talvez de vidas anteriores, a coisas que me aconteceram, que hoje eu sei, assim, mais ou menos o que era, sei, assim, já fiz várias terapias de vidas passadas, né? Mas era difícil para mim. Então, se você, hoje o tarot está aberto, né? Se a gente pensar 30 anos atrás, nossos grupinhos eram pequenininhos, eram 6 pessoas, 5 pessoas, grupos fechados. Se você falasse que estava estudando tarô há 30 anos, 35 anos, era uma coisa que é isso? Coisa de, né? Era uma coisa meio abominável. Isso mudou totalmente, por exemplo, 20 anos atrás já começou a melhorar, 10 anos abriu total, tá? 10. E agora, então, nesse fato. Então, embaralhe as cartas, eu embaralho assim mesmo, do jeito que vocês vão ouvir, não dá para mostrar. Talvez consiga mostrar um pouquinho aqui. Embaralho assim mesmo.
ok? E aí faço vários tipos de... Vou misturando as cartas, né? Quem tem uma mão maior, às vezes é mais fácil de... E aí, você pede para a pessoa, você oferece. Quando online, você corta para a pessoa, você entrar em sintonia com ela, corta. Não tem nenhum problema nisso, tá? Mas aí, geralmente, como que as pessoas fazem? Elas gostam de fazer... Eu já vi vários tarólogos, eles fazem assim, corta, tá? Cortou aqui, eu cortei, aqui. Daí pega essa parte do meio e coloca em cima e volta. E depois corta de novo. Eu acho isso muito complicado, acho que não precisa, tá? Então, eu faço assim, embaralho bem. Peço para a pessoa colocar a mão assim, as duas mãozinhas assim, para energizar. Tá aqui agora, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Acho que aqui eu consigo. Acho que é. Aqui, ó. Tá? Coloca as duas mãozinhas assim. Aí energizou as cartas, corta e eu pego a de baixo. Simples assim, tá? Vou trabalhar com um monte de baixo. Ok? E aí eu coloco esse outro monte do ladinho. Por quê? Porque ele é meu monte auxiliar. Se eu precisar, eu pego ali. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui as minhas... Eu giro minhas outras cartas. Às vezes acontece isso, elas gostam de sumir. Eu mesmo aqui escondi, né? Não, escondi não, eu mesmo aqui deixei em algum lugar. Mas elas estão por aqui, daqui a pouco aparece. Eu deixo os 22 arcanos maiores do lado, assim, porque eles são as cartas que eu vou trabalhar como testemunha, tá? Lembra que eu falei da carta testemunha? Eu sempre tiro, dependendo da pessoa que chegar, ou eu tiro uma carta antes da pessoa entrar, quando eu estou preparando o ambiente, ou eu tiro na frente da pessoa uma carta testemunha. Então, a carta testemunha hoje para a gente vai ser do Llewellyn, não vai ser do Aquário. Eu não sei onde que eu coloquei o Aquário. Então, vamos ver qual que será a carta testemunha. Da carta testemunha, eu faço simplesmente assim, ó. Eu esparramo o tarô, aqui acho que dá para vocês verem. E tiro uma carta. Ó, a carta testemunha, no caso, veio o Sol. Tá? Depois a gente vai... E essa carta vai ser a carta testemunha ou a carta conselheira de toda a leitura. Então, esse aqui é o que vai ficar do ladinho, e essas cartas é que eu vou dispor nas 12 daqui a pouco para vocês. Então, de modo geral, para essa leitura eu costumo tirar mais uma carta. Dependendo do dia, eu tiro essa primeira carta antes do cliente entrar na sala, presencial ou online, enquanto faço a minha preparação. Contudo, há dias que eu prefiro estar com o cliente, eu distribuo as 12 cartas e ele tira uma 13ª, tá? Essa carta é testemunha ou carta conselheira, ela funciona como uma carta mor, né? Ela está indicando ali um plano que ele está vibrando de toda a questão. Por exemplo, o Sol, essa leitura eu estou fazendo para vocês, tá, gente? Então, se saiu o Sol, é que vocês estão vibrando solarmente. Vocês estão com essa energia muito bonita em vocês. Estou lendo para todo o grupo, daí de repente não vai ser, vocês não vão se identificar com tudo, mas talvez uma casa ou outra das 12 vocês se identifiquem. Tá? É uma leitura para todos, não tem como vocês se identificarem com a leitura inteira, mas talvez com uma carta ou outra, tá? Então, olha só, saiu o Sol, lindo para vocês, tá? E eu fico feliz, porque o Sol indica que vocês estão nessa vibração bacana, talvez relacionada à luz, ao sucesso, à felicidade, à alegria, tá?
Cada arcano do tarô elucidará os assuntos específicos atribuídos às casas astrológicas. E aí vamos ver aqui o atributo, né? Quais são os atributos, significado dessas casas. A primeira casa sempre vai falar sobre a força pessoal, situação do consultante, como ele está na sua força pessoal. Aqui observamos também a personalidade do cliente. Como a primeira casa tem a ver com o ascendente, tem a ver com uma energia que o cliente se coloca. Como aquela leitura que a gente estava vendo, saiu a rainha de paus. Então, a personalidade dela é uma personalidade assim, né? Exuberante, rainha de paus, dinâmica, até brava às vezes, tudo bem, né? Então, corresponde na astrologia ao signo de Áries, a casa do eu, a energia que você está projetando naquele momento, elemento fogo. Na casa 2, a gente vai ver a situação financeira, administração dos recursos, vida material, posse, segurança, conforto. Como você se sente segura materialmente está muito ali na 2, tá? O que é possível obter? Quais os talentos, de repente, que você tem aí e que você talvez não tenha muita consciência deles? Corresponde ao signo de Touro, elemento terra. Casa 3, comunicação, aprendizados, transmissão de conhecimento, criações literárias, agilidade mental, mídias sociais. Criações literárias são na 3. Publicações na 9, tá? Então, você cria na 3 e publica na 9. Mídias sociais, cursos, viagens rápidas, parentes próximos, irmãos, vizinhos, notícias, corresponde ao signo de Gêmeos. É uma casa muito versátil, essa 3, elemento ar. Tanto que a pessoa que tem muitos planetas na 3, geralmente é uma pessoa comunicativa, rápida, inteligente, tá? Da mesma forma que a pessoa que tem muitos planetas na 2 é uma pessoa constante, habilidosa, cheia de talentos, geralmente tem uma frutificação ali dos talentos e consegue fazer isso também em concretizar, né? Finanças, etc. A casa 1 é essa vibração, essa energia, essa força pessoal, a energia que você projeta. Na casa 4 tem a ver com a família, tem a ver com o passado, tem a ver com seus ancestrais, a sua privacidade, suas emoções, sensibilidade, suas memórias do passado. É uma base, né? O que faz você se sentir segura? O que faz você se sentir vulnerável? É o seu senso de pertencimento, pode ser a pátria, corresponde ao signo de Câncer, elemento água, é a mãe. Então, não é a pátria, é a mátria, né? Na casa 5, é a casa dos filhos, mas é também a casa do palco, a casa dos projetos, carisma, autoestima, prazeres, romances, aventuras. É a casa dos amantes. Na casa 7, você está num relacionamento, um relacionamento oficial, digamos assim. Na casa 5, são aqueles relacionamentos que, às vezes, está em dúvida, mesmo que a pessoa tenha apenas um namorado, não seja casado. Na 7, ou a namorada, ou quem quer que seja. A 5 pode indicar prováveis pessoas. Não necessariamente, às vezes você nem sabe que tem uma outra pessoa interessada, mas geralmente sabe, tá? Mas também ela é uma casa que vai indicar suas aventuras, seus riscos que você deseja correr, criações artísticas, corresponde ao signo de Leão, elemento fogo. Teatro, dança, paixão, e muito a ver com essa casa, sobretudo criatividade e a forma de você se expressar. Tá? Na casa 6, obrigações, rotinas, é uma casa virginiana, de elemento terra. Então, ali, quais são suas obrigações do dia a dia? Quais são seus hábitos? Quais os métodos que você utiliza ou desenvolve? Como está a sua saúde? Como é que está você com relação a dietas, higiene, manias, a gente vê nas 6, tá? Cuidados com o corpo, os animaizinhos de estimação. E eu sempre gosto de deixar essa pergunta, né? O que está te escravizando nesse momento? Pode ser que nada, né? Mas muitas coisas das 6 nos escravizam, porque a gente acaba criando manias, métodos, rotinas, e algumas delas são escravizantes. E como a gente está entrando numa era de aquário, que é para a gente se liberar de certas coisas, é melhor rever essas rotinas e ver aquilo que é bom para você, que te mantém organizada e bem, e aquilo que te mantém
ligada a coisas que você não quer mais fazer. Então, momento de liberação, é sempre bom dar uma olhada nessa casa. Na casa 7, são as parcerias, a sociabilidade, momento festa, momento público, a casa do outro, quem você quer que te acompanhe. Então, é uma pergunta a ser feita. Por quem você vai fazer para a sua cliente, né? Por quem você deseja ser acompanhada, né? Quem está te acompanhando aí nessa casa 7? Pode ser que ela queira simplesmente ver o casamento, pode ser que ela queira ver a sociedade que ela tem, enfim. Pode ser que ela esteja vendo como é que ela impacta o público dela, né? Ou como é que vai melhorar a sociabilidade dela ou não. Então, aqui nessa casa é a casa dos inimigos declarados. A pessoa, às vezes, que se levanta e vai fazer alguma coisa contra... Se levanta, assim, em termos energéticos ou públicos, veio a justiça, às vezes, que vai fazer alguma coisa contra você, corresponde ao signo de Libra, elemento ar. É a casa também de como você participa da vida das pessoas e como você colabora. Às vezes, nessa casa, a gente vê as codependências, né? As dependências, codependências. Na casa 8, a casa escorpiônica, escorpião, elemento água, é uma casa de transformações profundas, onde a gente vê os desafios, a determinação, as heranças, o que você cuida de outras pessoas, legados, mistérios, magia, sexualidade, porque é uma casa muito profunda de comunhão. Então, na sexualidade, no orgasmo, no unir dois corpos, você também está fazendo uma fusão de almas, né? Então, nesse sentido, a casa 8 ela é muito profunda. É o que você compartilha, suas coisas, mas inclusive suas energias. Os seus medos, os controles, corresponde ao signo de escorpião, elemento água. Essa é a casa do ponto de virada, ali da leitura, tá? Na 9, você vai ver o sistema de crenças e valores, é a casa do buscador, do eu caçador de mim, né? Filosofia de vida, jornada espiritual evolutiva, o que você está fazendo na universidade, se tem extensão, se tem mestrado, especialização, doutorado é nessa casa, idiomas, cultura, viagens longas ou para o exterior. É uma casa também que tem a ver com as publicações, como eu falei, de uma certa forma está ligada ao eixo da educação. A 9 e a 3, você sempre vai ver essa questão do eixo da educação do conhecimento. Bem, elemento fogo, signo de Sagitário. Casa 10 é a carreira, mas também é um chamado, é sua projeção no mundo. É como as pessoas veem isso aí, qual é a sua imagem pública, o que você é de referência para as pessoas. Você não precisa ser uma pessoa celebridade, nem nada disso, mas qual é a sua imagem de referência ali entre as pessoas, né? Como as pessoas se referem a você, o que elas veem em você, em termos assim, de você realizando no mundo. Então, tem a ver com prestígio, tem a ver... Prestígio é uma palavra meio antiga, né? Meio em desuso, mas ficou aí, né? Um prestígio, né? Como você será prestigiada, digamos assim. Conquistas, realizações, para onde aponta o seu destino. Corresponde ao signo de Capricórnio, elemento terra. Casa 11 é aquela casa de aquário, né, gente? Então, essa casa pode ser muita coisa, mas eu acabei resumindo, que pode ser a casa dos amigos, a casa da individualidade, no sentido assim, como que você coloca essa individualidade no grupo, é a casa dos grupos, fraternidades, ideais. Na verdade, individualidade, eu tenho que corrigir aí, tá? Porque, assim, é a sua individualidade nos grupos, como você atua na coletividade, tá? Corresponde também à tecnologia, progresso. Se você tem grandes aspirações, você tem muitas ideias, né? Você vai lá projetar na 5 e realizar na 11, muitas vezes, tá? Você projeta, você tem suas criações na 5, mas você vai realizar na 11. Na casa 12 é a casa da espiritualidade, das experiências psíquicas. Aqui a gente vê os mentores, aqui a gente vê os sacrifícios, às vezes renúncia que a pessoa está fazendo, segredos, inimigos ocultos. Aqui também é uma casa da música, de uma certa forma ela tem a ver com a arte,
porque é uma casa de refinamento psíquico, né? Refinamento, a pessoa precisa dessa energia. A pessoa com muita casa 12, ela tem uma energia mais sutil. Imaginação, compaixão, corresponde ao signo de peixes, elemento água. Muita casa 12 ou muito peixes, né? Pessoa de muito peixes, tem tudo isso daí, dessa casa 12. Pessoa muito casa 12 também, tá? E pessoa que tem Netuno. Quem gosta do mapa aí tem que verificar onde está Netuno, que tem a ver com tudo isso aqui que eu estou falando. A casa do cinema também. A casa 5 e a 12 são as casas de teatro, cinema, arte, tá? Claro que vocês devem estar falando, meu Deus do céu, como que eu vou guardar tudo isso? Não precisa guardar, porque com o tempo você vai fazer analogia. Faz a colinha e vai praticando. Porque conforme você praticar, você vai guardar. Né? E conforme você estudar essa analogia com os signos, você vai guardar. Se não quiser estudar a analogia, fazer esse paralelo com os signos, não precisa. Por aqui tem uma lógica nisso, e você vai guardar com o tempo. Ok? Aqui é um outro exemplo, né? Aí do 12 eu coloquei mais separado, iniciou com a papisa, terminou com a temperança, também está maravilha aí, né? Está com uma energia de contato com o eu superior, está com uma energia feminina, de conhecimento na 2. Talvez, para uma casa 1, vocês possam ver a carta da papisa, ela é linda, mas ela é um pouco passiva, tá? Na carta da temperança, diz que depois da tempestade vem a bonança, na casa 12, e que ela tem muitos protetores espirituais. Ela é uma carta de muita proteção e de muita beleza, de muita fluidez, que as coisas fluem tanto emocionalmente quanto fluem espiritualmente. Porém, se a gente pensar aqui, ó, nessa leitura saiu o eremita na 7, saiu a morte na 9, saiu a lua na 11, né? Dizendo que tem coisas aí que ela precisa olhar. Saiu muitas rainhas, né? Então, essa pessoa está com o poder de emanar, de materializar, de sentir, de fazer valer, né? O que ela deseja e também de compartilhar com as pessoas essa amorosidade dela. Ela tem um amor aqui na Rainha de Copas, na casa dos filhos. Então, aí você, naturalmente, não tem problema nenhum. Você vai perguntar, você tem filhos? Ela vai falar, sim. Nossa, como você é uma mãe dedicada, como você é uma mãe amorosa, ou como você é, né, totalmente voltada, derrama suas energias para os seus filhos. Não quer dizer que seja só isso, ela pode estar fazendo projetos, ela pode ser uma artista, né? Rainha de Copas na 5, mas ela tem uma energia muitíssimo amorosa e muitíssimo presente com relação aos filhos. Ou ela pode estar no momento de engravidar. Nesse caso aqui, essa leitura poderia ser, assim, um momento de engravidar, porque saiu a papisa na primeira casa, a quinta casa na 5 está muito fértil, essa quinta casa, né? Então, porém, indica talvez uma mudança de casa, o mago na 1, indica que talvez iniciará novos caminhos na casa 4, ou reinícios. Tem uma energia bacana do mago, mas tem uma energia de restart, reinício, né? Ou de caminhos criativos dentro da 4ª casa. Ou ela vai fazer uma reforma, ou ela está entrando em contato com o eu interior dela, que é a 4ª casa, de uma forma muito bacana. Ela está manifestando os desejos dela aqui na 2, né? Ela está dando conta de uma situação, a Rainha de Paus dá conta de uma situação, e fazendo valer a vontade dela, sendo dinâmica e manifestando o que ela deseja na 2. Ou ela pode ser a pessoa responsável pelas finanças da casa também. Na casa 6, muito trabalho, Pagem de Paus é Pagem terra, Paus fogo. Terra e fogo são elementos não super compatíveis, mas também não são antagônicos. Então, há um esforço nesses dois elementos. Então, um esforço em fazer realizar a sua intenção, mas com entusiasmo, porque é paz. Então, é uma pessoa que está trabalhando muito em alguma coisa, com esforço e entusiasmo, está ali comprometida, né?
Na casa 10, tem o elemento outro pajem, indicando que ela está trabalhando com esforço a questão aqui para realizar, e aqui a questão da comunicação. Pajem de espadas, ou a pessoa está fazendo um estudo, ou ela está interagindo com muita comunicação, talvez seja isso, porque na 3, que é o setor de comunicação, ela está com a Rainha de Ouros, né? Rainha de Ouros materializando nesse setor, ou dando aula, ou transmitindo algum tipo de conhecimento, ou fazendo uso. A gente fala aqui das mídias sociais, gente, porque é o que as pessoas estão fazendo uso, às vezes, para trabalhar agora. Mas não precisa, pode ser simplesmente uma professora, né, que vai ver os alunos, simplesmente não. Estou dizendo assim, pode ser uma professora no exercício da sua profissão que não está usando o online, tá? Pode ser uma professora que está usando online, mas pode ser também uma pessoa que está escrevendo um livro, ou pode ser uma pessoa que está bastante envolvida com os irmãos, elemento terra, né? Rainha de Ouros. Toda rainha tem um poder, Rainha de Ouros de materialização. Eu leio mais isso como uma questão de materialização de alguma coisa, de alguma obra, de algum conhecimento. Ou vai materializar uma super viagem para ela, mesmo que não seja uma viagem muito longa, né? A 3, a Rainha de Ouros, ela está com um trunfo nesse setor de comunicação, ou com os irmãos, ou com conhecimento. Tá? Na casa... então, eu voltando ali, ela tem muitas rainhas, né? A 3, na 2 e na 5. Isso indica que a pessoa está com algum poder muito especial, está no momento empoderada para realizar alguma coisa, se deu conta de alguma coisa na vida dela e que está sendo muito bom. Na casa 7, existe um afastamento, uma demora, uma cautela, uma prudência que ela tem que ter, usar a sabedoria com relação às sociedades, ou casamento, relacionamentos. E aí a gente pode pensar assim, se fosse uma mulher grávida, né? Ela poderia, assim, a mulher grávida fica muito sensível. Então, muitas vezes, não está acontecendo nada tão grave no casamento, mas ela simplesmente não está se achando tão olhada como ela gostaria, ou tão amparada como ela gostaria. Pode ser também uma pessoa que fique grávida, mas que não está junto com a pessoa está afastada, né? Ou ela se separou, ou ela nem esteve junto com essa pessoa exatamente como um parceiro, e embora ela esteja feliz aqui com essa energia, ela está nesse afastamento. Depende, né? Mas o eremita na 7 é sempre bom. Imagina, eremita, uma pessoa isolada dentro de um relacionamento, não é uma carta interessante. A não ser que você realmente quer que a pessoa se afaste, enfim. Então, o eremita indica que você está agindo com frieza, cautela, prudência e distância, principalmente, tá? Aí vocês podem me perguntar assim, será que ela não é casada, ou está com alguém, ou ele não está com alguém que que mora em outra cidade? Pode ser, mas isso não indica que essa pessoa esteja distante emocionalmente dela. A pessoa pode trabalhar em outra cidade, mas eles estarem bem, né? Então, aqui se for sociedade, é cautela com relação à sociedade, tá? Ou sabedoria, usar a sabedoria para as ações, né? Sempre a gente tem que olhar a carta complemento, o 9 é o complemento, se você for pegar 23, se fosse 10, seria 13, ou 9 é o complemento do 14. Então, usar a sabedoria para que as coisas fluam, né? Para que a força do eremita possa ser colocada com a fluidez da temperança. Então, vamos lá, no ponto de virada, a casa 8, cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é aquele que senta no cavalo, né? E cavaleiro é Ares, paus é fogo. Ar e fogo são elementos compatíveis. Então, o cavaleiro, ele é versátil, o cavaleiro de fogo. Ele é entusiasmado, ele está sempre buscando novos lugares, novos caminhos, novas paragens, né? O cavaleiro está sempre em trânsito.
Então, uma energia de mudança, de trânsito. Seu processo está apontando para alguma coisa que se abrirá. Tá? Essa leitura eu estou fazendo genérica, depois eu vou colocar a leitura aqui, que é da carta que eu embaralhei, tá? Então, essa carta aqui indica que a pessoa está, que vai haver uma mudança e um dinamismo, ar e fogo, e que vai trazer, alavancar coisas muito provavelmente muito boas na vida dessa pessoa. A carta da morte, na 10, na 9, pode indicar vamos supor, a pessoa fechou, encerrou, fez um fechamento de matrícula, né? Fechou a matrícula na faculdade, num curso. Não vai mais viajar, ia fechar uma viagem, não fechou. Está mudando com relação à busca, né? Ela resolveu mudar de ciclo, estava seguindo por um caminho de evolução e tal, e mudou. Há uma mudança nessa casa que ela sente até um pouco como perda, mas é momentâneo, né? Aquela perda, ou ia mudar de país e não mudou, tem alguma coisa que tem que ser investigada. Gente, várias vezes assim, porque são muitos anos de atendimento. Eu estou lembrando aqui das vezes que aconteceu de a pessoa chegar até mim, está com tudo marcado. Viagem, era lua de mel, por exemplo. Um dos exemplos é de lua de mel. E como que eu fiquei nessa leitura, gente? Sabendo que era lua de mel, sabendo que a pessoa... E daí eu perguntei, né? Vocês vão passar lua de mel e tal? Tá tudo certo? Saiu uma carta aqui, que não foi a morte, foi 6 de espadas, que depois eu vou explicar essa carta. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo, já tá pago o hotel, já tá com as passagens compradas, nós estamos super animados para essa viagem e tal. E eu, ai. Então, assim, mas vocês estão fazendo viagens, fizemos viagens, está tudo certo. Esse é um exemplo, tá? E aí, a viagem... E aí, eu avisava. Eu falei, bom, se está tudo certo, mas aqui está mostrando que tem alguma coisa que vocês vão dizer não, vão dar as costas para essa viagem. Eu acho quase que, claro, dentro da nossa racionalidade, claro que isso é quase impossível, mas... enfim, fique alerta. Dê uma olhada de novo nos documentos, dê uma olhada, confirma o hotel, olha alguma coisa, ou pode ter alguma mudança, né? Falei assim. No final, e daí depois a pessoa me comunicou que não deu certo a viagem, que foi adiado mesmo, definitivamente, aquela viagem em si, esse exemplo que eu guardei, porque aconteceu alguma coisa na região, tipo... daqui a pouco eu lembro, tá? Era para uma região de praia, não sei se aconteceu um tsunami, aconteceu antes, né, de eles irem. E aí eles não embarcaram. Então, e ficaram durante a lua de mel na cidade em que se casaram. Foram para alguma coisa muito próxima, tá? Então, isso aqui pode representar que uma viagem não daria certo ou uma mudança de país não daria certo, tá? Na casa, bom, já falei, na casa 11 a pessoa está vulnerável, magoada, se sentindo confusa com relação a amigos, ou se sentiu traída com relação a algum amigo ou grupos, e é isso, a gente fecha por aqui, e aí eu vou fazer a leitura aqui das 12 casas para você, eu vou gravar de uma outra forma, tá bom? Em questão de energias de elementos, fogo, terra, ar e água. No fogo, aí vamos por aqui, ó. Eu dou nota, tá? Então, fala assim, no fogo, a pessoa está com 7,5, porque a carta da morte está tirando um pouco da ênfase do elemento fogo. Na coluna de terra, ela está com uns 8,5, tá? Ou seja, está conseguindo realizar com certo esforço, mas está indo, tá? No elemento ar, é a coluna mais difícil, ela está difícil de comunicar aqui com as parcerias, as parceiras, os parceiros, o casamento, o cônjuge que seja, né? E socializar também.
e aqui com os amigos ou com as aspirações está difícil. Então, aqui essa pessoa recebeu uns 4, 5, tá? Então, é um elemento que tem que ter um auxílio, ela tem que prestar atenção. No elemento água, ela está quase que com 10, está com uns 9, 9,5. Então, ela está bem na fluidez dos sentimentos, 9, talvez não 9,5, porque ela está com essa lua aqui, que daí é no geral, né? Então, dos elementos, o que ela precisa prestar atenção? Ela precisa melhorar o fogo um pouquinho e o ar. E aí a gente dá as receitinhas. Como que a pessoa vai melhorar o fogo? Uma coisa simples é colocando mais vermelho, mais dourado, mais laranja. Como é que ela vai colocar? Usando pedras, cristais dessa cor. Como é que ela vai melhorar o ar? Usando o amarelo, colocando borboletas, né? Põe no descansa-tela, um descansa-tela de borboleta, ouve o som de sinos, incensa, sobe, vai andar de bicicleta, sobe no topo de um morro. Essas energias trabalham o elemento ar. Mas se você quer fazer uma coisa simples, coloca para o fogo a guitarra, som de metal de guitarra, e coloca para o ar flauta ou harpa, tá? Então, a gente vai ensinando para as pessoas como trabalhar com os elementos. E se a gente for para os florais, para quem é terapeuta floral, tem os florais que trabalham o elemento fogo, terra, água e ar. Bom, até mais então. Beijo.